Já vai começar a gravar. Eu vou até começar de novo. Ai, ai. Então, pessoal, entraram outras pessoas, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa semana, As Alegrias da Língua Portuguesa. É uma alegria muito grande acolher cada um de vocês e vou tentar, nesses 3 dias, dar o máximo de mim naquelas coisas mais importantes que a gente tinha de ver que cai nos concursos. Uma das coisas é o quê? A interpretação de texto, que é tão importante na língua portuguesa, mas serve também para as outras áreas do conhecimento. Você vê que uma prova de Enem, uma prova de concurso, elas são praticamente interpretação. Claro que vocês precisam ter o conhecimento científico, né, pontual, mas se você não souber interpretar, você, até nas áreas exatas, você se perde, não é isso? Então, nós vamos começar com a interpretação de texto. E a gente vai ver que nesses 3 dias a gente trabalha para valer, tá bom? Então, estou muito feliz, assim, até assim, emocionada, né, nesse momento tão importante, a gente pode fazer essa troca de experiência, a gente pode fazer essa troca de conhecimento, a gente pode realmente contribuir de alguma forma com os outros. Isso é tão bom, não é? Isso é muito agradável. E eu vou começar, eu quero ver com vocês um compromisso, gente, porque a gente quer, diga aí, quem quer gabaritar nas provas de língua portuguesa? Diga aí, eu, quem quer? Escreva aí no chat. Ué, no chat. Chegando mais gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oh, tem um monte de gente que quer gabaritar. E mais para a gente gabaritar, a gente precisa realmente focar, estudar, não é? Então, eu vou partilhar aqui o slide, mas antes disso eu quero realmente que vocês firmem esse compromisso, tá bom? Porque nós só vamos ter a capacidade de colocar aquilo que a gente aprendeu nessa área 39 e 40 de Brodmann para a área 9 e 10 do conhecimento da aprendizagem significativa, se tiver um compromisso, um foco, não só de adquirir conhecimento, mas colocar isso em prática, certo? Então, vou apresentar aqui o slide. Vocês vão me dizer se estão visualizando, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela, gente? Alguém liga aí o microfone e diga sim ou não. Estão visualizando? Quem pode ser meu porta-voz? Porque agora eu não vejo mais vocês. Voz alta, alguém? Com o microfone ligado? Sim, dá para ver? estamos vendo. Ah, ótimo. Muito bem, pois. Então, vamos começar. Então, como vocês veem aqui, nossa aula hoje, já teve a apresentação e boas-vindas, né? Então, o nosso tópico será como estudar corretamente, né? Porque nós temos esse compromisso de aprender para valer, aprender definitivamente. Então, nós temos que fazer esse compromisso de como estudar corretamente. E, para isso, nós vamos até elaborar um cronograma de estudo. E depois nós vamos trabalhar a compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, de acordo com os descritores, que são as habilidades que se exige que a pessoa que vai fazer o concurso já tenha essas habilidades, e de acordo também com a banca, né, com a SEBRASP, de acordo com o que ela exige nas provas e exames dos concursos, não é isso? Então, vocês veem que esse aqui é o primeiro tópico da lista de conteúdos para quem vai fazer a prova do IBGE. Mas esse curso não é só, embora tenha sido, os conteúdos sejam baseados no edital do IBGE, mas também para você que quer aprimorar os conhecimentos, para você que quer fazer outras provas de outros concursos que ainda virão, né? Para você que quer... porque eu vi aqui nas turmas, não só agora, mas eu vi que tem muita gente de outros, que já são professores, que já são professores de língua portuguesa, de matemática, tem uns que são estudantes, que concluíram agora, e outros não. Então, assim, a turma que está bem heterogênea. Então, vai servir para todo mundo. Mas só que a gente vê que
Ele está mais voltado mesmo para as pessoas que vão fazer IBGE, porque nós estamos levando em consideração a banca, né, que é responsável pelo concurso, tá certo? Eu vou minimizar aqui só para eu ver, parece que chegou mais alguém pedindo para entrar. Eu vou interromper e depois eu volto, tá? Eu acho que não, acho que foi engano. Vamos voltar novamente. Ok? Então, vamos lá. Primeira parte, nós vamos estudar um pouquinho só formalizar o nosso compromisso de estudar corretamente. Para a gente adquirir bons conhecimentos, e isso de forma definitiva, acho que tem alguém pedindo mesmo para adicionar, gente. Eu vou, de novo, interromper para a gente adicionar aqui. Falta alguém está querendo entrar, acho que é a Bruninha. Só mais um minutinho. Entraram mais 2 pessoas. Sejam bem-vindas, meninas. Eu acho que a gente vai voltar novamente, começar, né? Recomeçar. Então, como a gente estava discutindo, nós temos que ter um compromisso. Para atender definitivamente, tem que ter um compromisso com a gente mesmo. E aí vai começando. Primeira coisa, quando você quer realmente aprender, você precisa estabelecer um horário e um momento de estudo. Agora, com essa pandemia, muita gente já aprendeu isso, né? Estabelecer em casa um espaço, um horário definido para estudar. Esse ambiente de estudo, ele é importante porque você vai ter um local adequado, que precisa ser ventilado, que precisa ser arejado, que precisa ser tranquilo, que não tem esse corre-corre de gente passando de um lado para outro, perguntando, questionando. E é importante que esse horário, esse ambiente de estudo, você estabeleça um horário para fazer isso e que leve ali apenas o material necessário. Não é que você precisar de um computador, ou notebook, ou celular, e vai precisar de papel, caneta, coloque logo a água para não ficar se levantando, vai estudar já alimentado, para poder não ficar saindo, que é importante que você estude pelo menos 2 horas seguidas, né? Mas 2 horas líquidas mesmo, sem ter interrupção, certo? Então, a primeira coisa é ter esse ambiente de estudo. Aí, para quem tem um meninozinho pequeno, a gente vai, meu hora de estudo, vou ter que pedir alguém que me ajude com as minhas crianças, ou que me ajude com meus velhinhos, ou quem cuida de outras pessoas. Então, delegar função para ajudar no cuidado dessas pessoas, para que a gente possa estudar. Por quê? Quem vai fazer o concurso do IBGE não tem mais nem 2 meses, né? A prova é de dia 15, 19, né, de abril, parece. Então, o tempo está curto. Então, tem que tirar esse tempinho, focar mesmo nos estudos. E o primeiro passo é o ambiente. O segundo passo, ver se tem alguém pedindo para entrar. O segundo passo é a questão de elaborar um cronograma, gente. É importante demais. Elaborar um cronograma de atividades e valer esse cronograma, cumprir, colocar em prática. Então, quem vai fazer a prova do Enem para ser recenseador, então, reservar pelo menos 4 horas por dia para estudar. Em 2 turnos diferentes, 2 horas, mas depois 2 horas em outro lugar. Ou então pode ser no mesmo turno, né? E quem vai fazer? Para a gente que tem mais conteúdos, né, a gente necessitário, então precisa estudar pelo menos 6 horas. Para ter êxito. Não é para estudar só para. Vai ser estudar para valer, estudar para passar, estudar para vencer. Tem muitas vagas, gente. Você tem que garantir a sua, não é? Depois nós vamos fazer realmente o cronograma, nós temos aqui no nosso plano de aula, de fazer mesmo o cronograma
para valer. Tem uma sugestão, mas vocês podem, cada um, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu horário de aprendizado, fazer o seu próprio cronograma, tá bom? Outra coisa interessante, gente, são os mapas mentais. Os mapas mentais, ele ajuda você a sintetizar o que é importante de cada conteúdo. E aí deixar registrado. É importante que você faça um mapa mental nesses papéis de folha sulfite mesmo. Melhor do que no caderno de linhas, um abaixo do outro. Por quê? Porque a sua memória também é fotográfica. Então, você vê o assunto principal no meio, o assunto, e aí vai puxando as setas daquelas informações, daquele assunto que é importante. E aí você, se você, enquanto assiste às aulas, ou enquanto lê as apostilas, os e-books, vai construindo seus mapas mentais, depois fica fácil, quando tiver uma outra prova, ou quando quiser rever aquele conteúdo, é só voltar para os mapas mentais, não é? E aí você rapidinho você recorda. Então é importante demais. Ambiente de estudo, cronograma, levando a sério, mapas mentais. E outra coisa importante também é a disciplina. Essa é importantíssima. Por quê? Como diz a minha professora Giovana Carranza, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Aí, falando, já que tu tá desocupada, faz aqui para mim, vai resolver isso aqui para mim. Então, com isso, você vai ocupando o seu tempo, termina o dia cansado e não fez nada, assim, é claro que é importante ajudar o outro, né? Mas você termina cumprindo a agenda dos outros e aí você fica para trás, não é? Então, é importante você fazer a sua, horário tal, de tal hora até tal hora, eu estou estudando. Então, avisa os amigos, avisa os familiares, avisa as pessoas que têm contato com você, que naquela hora você não pode atender. Aí você, não, mas moro só ali, não sei da cidade, a gente volta. Não, agora não dá, porque agora é meu horário de estudo. E levar a sério mesmo. Não, tem que, não. Então, você faz um plano, uma lista. Além do cronograma, você faz uma lista de coisas, porque você não tem só estudo, né? O cronograma é de estudo. A disciplina e a lista que você vai fazer é uma lista por excelência das atividades que você tem que fazer no dia a dia. Não é? Então, você faz uma lista e vai tirando. Aquilo que tem coisas que só você pode fazer. Então, elas são essenciais, coloca lá. Tem coisas que você faz, mas que não são importantes. Dá uma excluída. Tira da sua lista coisas que não são importantes na sua vida. Tem coisas que são importantes, mas você pode delegar, pode pedir para uma outra pessoa fazer por você. Então, faz aí, coloca na lista só as coisas que é importante você fazer no dia a dia. Pode ser por dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Forma uma lista de atividades. Aí, à medida que você vai realizando essas coisas, você vai colocando um certozinho. E aquilo que você não deu certo, você coloca um X como, né, que não deu certo. Depois você vai avaliar que foi que deu certo e foi que não deu certo. Eu botei me estudar toda noite, das 8 às 10 da noite. Mas eu vejo que esse horário nunca deu certo, toda vez que tem gente em casa. O que eu posso fazer? Então, eu vou estudar mais tarde? Ou então, eu vou estudar de madrugada? Ou então, que horário que eu vou mudar? Nunca deu certo a minha agenda? Então, você vai modificando quando você percebe que não dá certo. E aí você tem que ver, cada pessoa tem seu horário de produção. Tem pessoas que produzem mais de madrugada, quando lê e aprende melhor, tem outros que é à noite, tem outros que é pela manhã, tem outros que é meio-dia. Então, tem pessoas, não é? Então, cada um organiza de acordo com o seu horário que você tem mais produtividade em aprender, tá certo? Então, o horário organiza o seu tempo, você faz o cronograma, todas as atividades que tem que fazer, e aí coloca o horário de estudo, justamente o horário que você está mais livre, na hora que as crianças estão para a escola, na hora que as crianças estão com a avó, ou na hora que não precisa cuidar dos seus velhinhos, ou que não precisa, né? Então, você faz a sua agenda por excelência e vai anotando. Isso é disciplina e cumprir para valer, certo? Por quê? Porque você é a única responsável por você mesmo, pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Então, se você quer ter sucesso, então não coloco por ninguém. Não, é porque eu não pude fazer porque meu filho era pequeno, não deu para estudar, não deu para ver, meu filho é pequeno. Não, eu também tive filho pequeno, a gente pode.
A gente pode sim, com os filhos pequenos, ele é o mais incentivo, porque se tem alguém porque, por ele que você é responsável, por isso tem que ter um bom exemplo. E é por isso que você tem que se esforçar ainda mais. Ah, não, mas eu não posso, porque meu marido é tão chato. Não, não negócio de marido chato, não. Pois ele é chato aí que você precisa mesmo se tornar independente. Ah, não, mas eu não posso, porque eu tenho que. Tal hora é hora de eu ir para tal. Então, se organiza. Mas você não coloca culpa de ninguém se as coisas não deram certo. Você é responsável por você mesma, certo? E aí, vamos lá. Mão na massa, né? A primeira coisa que vamos fazer agora é o cronograma. E é fazer mesmo, gente. Sabe por quê? Porque às vezes, não, eu faço depois. Tiago, eu faço depois. Não, você não faz depois, não. Deixa para depois, não faz, não. Pode até fazer mais bem feito depois. Mas agora, nem que seja um rascunho, você vai fazer, tá bom? Aqui tem uma sugestão, mas depois você vai fazer. Vamos só analisar essa sugestão aqui. E depois você vai fazer mesmo o seu de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, vamos colocar. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas, né? E cada coluna tem 4 linhas. Por quê? Porque vamos organizar aqui nós colocar o dia da semana, de segunda até domingo, e aqui vamos colocar por turno, manhã, tarde e noite. Aqui eu coloquei como sugestão, você deve estudar 2 horas, pelo menos quem vai fazer para licenciador 4 horas, e quem é a gente estudar 6 horas. Então, eu coloquei 2 horas em cada turno. Mas você, não vai conseguir estudar até mais. Não, você não consegue. A gente pode até ficar mais tempo estudando, mas liquidamente, no líquido mesmo, horário mesmo de aprendizagem, você não aguenta mais do que 6 horas, não, gente. A mente cansa, não é? Então, para reter mesmo o conteúdo e ser mais proveitoso, você vai até só as 6 horas mesmo por dia, né? Então, eu coloquei como sugestão. Se você vai fazer para agente censitário, então você coloca como sugestão. Na segunda-feira, você estuda 2 horas de língua portuguesa, 2 horas de ética no serviço público, que você vive no edital, tem um link dos conteúdos para estudar, né? E à noite você pega mais 2 horas para estudar noções de administração, na segunda. A mesma programação se repete na quarta e repete também na sexta, nos dias pares, viu aí? Na terça, você vai estudar conhecimentos técnicos, que também tem o link dos conteúdos no edital, não é? E raciocínio lógico. Você não vai estudar matemática porque você não precisa de matemática para esse concurso, não é? Aí você repete a mesma programação na quinta e no sábado, certo? Aí veja que você vai ter a terça à noite, a quarta à noite, sábado à noite e o domingo o dia todo livre para você fazer seus afazeres, para ir à igreja, para visitar os familiares, para resolver as coisas importantes. Mas aqui, ó, você não pegou a tarde toda, só 2 horas em cada, mas eu gosto seguido. Então, faça seu horário, mas é importante que você decidir faça isso. É uma sugestão, porque vai facilitar seu aprendizado. Eu gosto de estudar português o dia todo, não aguenta não, gente, é chato também, né? Então, tem que ser prazeroso. Olha, nosso curso tem o nome As Alegrias da Língua Portuguesa. Então, tem que ter alegria. Se você é bom de português, porque eu vejo que tem muitos professores já que têm muito conhecimento, muito domínio da língua portuguesa. E mesmo em outras áreas também, os professores. E outras pessoas também que têm muito domínio. Se você tem domínio da língua portuguesa, então você faz. Na segunda-feira, estuda um pouquinho de teoria e muitas questões. Na quarta e na sexta, vai só trabalhar resolução de questão. Só isso, gente. De acordo com a banca. Porque aí você vai só aprimorando seus conhecimentos. Quando tiver alguma questão, você não lembra do conteúdo, aí você volta na apostila e dá uma estudadinha. Se não, ou então, mas se não, você vai mais treinar, porque o segredo do concurso é você entender o que a banca pede, como é que a banca cobra as questões e treinar questões anteriores da banca, porque você vai adquirindo habilidade e conhecimento de acordo com o responsável pelo concurso, não é? Isso é para quem vai fazer, para a agente censitária, vai ser a gente. Mas quem vai estudar, vai fazer ser licenciador, então já não precisa estudar à noite as noções de administração, porque não cai, não tem essa matéria para vocês, né? Então, o que você vai fazer? Do mesmo jeito, na segunda, português e ética no serviço público, e aí repete quarta e quinta as mesmas matérias,
E na terça você chama conhecimentos técnicos e matemática. Não precisa estudar raciocínio lógico, porque não é só disciplina. Vai cair, né? Então você repete isso na quinta e no sábado. Aí você tem todas as noites livres e ainda mais no domingo, não é? Então dá para se organizar e estudar para valer. Do mesmo jeito. Se você tem muito conhecimento de língua portuguesa, vai mais para as questões. Se não, você vai para teoria e questão. Mas toda vez que trabalha, mesmo trabalhando com conteúdo, um conteúdo, teoricamente, então vai para as questões. Ou então, o contrário, eu gosto mais do contrário. Vê a questão, e aí você analisa a questão, e aí vê, esse trabalho esse conteúdo tal. Eu não tenho segurança em tal coisa. Então, volta lá para ter segurança. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo que eu vi uma mensagem chegando, mas não era ninguém querendo entrar, não. Não. Ok? Então, vamos lá. Tem aí papel e caneta ou lápis. Vamos lá, fazer o rascunho. Aqui você vai fazer do seu jeito. Faz a tabelinha e você vai preenchendo o horário que você tem disponível, não é? O horário que você acha que tem mais produtividade em aprender. E vai preenchendo. Aqui, ó, manhã. Qual é o horário de manhã que você tem mais? Ah, mas eu tenho amanhã toda, trabalho a manhã toda. E aí, de 5 às 6 da manhã, né, você nem, nem trabalha, né, ainda, então, ó, era hora de dormir, vamos acordar mais cedo, estudar. Ah, mas à tarde, trabalhar a tarde toda, eita, e aí meu dia, quando chega depois do almoço, em vez de dormir aquele soninho, vai estudar, assim, né, e à noite, antes de dormir, né, então você vai criando aqui nesse espaço 4 a 6 horas disponível para estudar, tá bom? Alguém quer que eu volte à sugestão anterior para ver a sugestão? Aquela sugestão que eu vi ali, porque assim, eu vou trabalhar a língua portuguesa, tudo bem. Mas aí você não vai passar só com língua portuguesa. Você fecha a língua portuguesa e aí, se não souber dos outros, né? Tem que fazer. Quem vai fazer o concurso? Agora, quem não vai fazer o concurso, pode se organizar pelo menos 3 dias na semana para estudar a língua portuguesa, gente. Vai servir para outros concursos, serve para a vida inteira. Não tem como a gente, né? É um conhecimento que serve para a vida inteira e que você vai usufruir nos mais diversos espaços. Estão fazendo? Vou pegar mais água aqui enquanto você termina o seu cronograma, tá?
E aí, pessoal? Fizeram o cronograma direitinho? Querem comparar com o anterior? Uma sugestão? Tô voltando aí. Podem falar, ligar o microfone e falar, né, minha gente? Não estão tímidos? Terminaram? Eu não posso ver o chat, tá? Não dá para ver. Então, eu preciso saber se vocês terminaram. Podemos continuar? Ok, então vamos agora para interpretação de texto. Na hora de interpretar texto, gente, uma coisa importante é você saber o seu descritor. Que habilidade aquele item do comando está exigindo que você tenha, não é? Por quê? Porque dependendo disso, você pode ter a necessidade de ler o texto completo ou não. Naquele e-book que eu enviei para vocês, tem uma dica de interpretação e diz uma das coisas é que você leia o texto duas ou mais vezes, não é? Mas numa prova de Enem, ou de vestibular, ou de concurso, você tem um tempo limitado, você não tem tempo de ficar lendo e relendo os textos, principalmente com textos enormes, não é? Então, a primeira coisa que você deve fazer é olhar o item. Qual é o comando? Para ver se tem necessidade de ler o texto todo, ou se dá para responder sem, às vezes dá para responder até sem ler o texto. Você já tiveram experiência assim? Então, por exemplo, eu vou aqui só passar aqui. Olha aqui, um dos escritores que as interpretações exigem da gente é que a gente tenha essa habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão, não é? E é uma palavra ou expressão dentro do texto. Mas a gente sabe que as palavras, elas dependem muito do contexto. Não é como o sentido da palavra depende muito do contexto. Então, eu vou ler o item e saber o que ele está pedindo. Se é o sentido de uma palavra ou expressão, então eu tenho que ler o texto, não tem como fugir disso, não é? Por exemplo, meu sobrinho hoje postou algo dizendo que eu estou na rede, vou sair, vou para outra rede. E aí, na foto, ela sai da rede balançando e ia para as redes sociais. Então, a rede, depende muito do contexto, pode ter sentidos diferentes, não é? Então, neste caso, é preciso ler o texto. Alguém aqui avisando que a internet não está prestando. De vocês está, minha gente? A minha está. Então vamos continuar, né? Então, vamos gravar e vai dar certo. Então, mais um outro descritor pode ser distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Então, quando o item está pedindo para eu identificar um fato ou uma opinião, eu não preciso ler o texto. O que eu preciso mesmo é saber o que é fato e o que é opinião. Fato é algo que aconteceu, né? Foi relatado, e opinião é o que eu penso em relação a este fato. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu sou a favor, se eu sou contra, se eu achei feio, se eu achei bonito, se eu, né, se eu concordo, se eu discordo. Então, é a minha opinião em relação a esse fato. Então, nem sempre, quando eu leio o item e as alternativas, eu já encontro a resposta aqui nas alternativas, nem preciso retomar o texto, certo? Então, isso é uma dica importante para a gente não perder tempo na interpretação de texto. Isso é para quando você está fazendo provas e exames que existe, que tem um tempo limitado. Agora, se você está em casa treinando nas atividades escolares, aí sim, você pode ler e reler o texto se forem necessárias, né? Acho que alguém chegou ainda. Ok? Vamos ver na prática? Então, eu tenho um item que tem um comando e eu tenho as alternativas. Então, eu vou ver nesse item, eu vou descobrir se eu preciso ler o texto várias vezes, se eu preciso ler o texto só na linha que está indicando, ou se eu nem preciso ler o texto, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o item, para não perder tempo. Pronto. Então, aqui, ó, inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
Olha aqui que diz aqui. Primeiro que eu vou ler o item, né? Então, no período que inicia o texto, até que o texto aqui é o código do texto, ó, esse texto aqui. A locução desde que, na linha 1, introduz uma ideia de proporcionalidade, de tempo, de causa, de consequência e de condição. Olha o tamanho do texto, gente. Então, mas aqui, ó, o que diz no item aqui, gente? Está dizendo para eu ler, está na linha 1. Então, se eu leio na linha 1 ou até terminar aquele período, se eu encontrar lá já a resposta, eu não preciso ler o texto todo. Assim eu já ganho tempo, não é isso? Então, vamos lá. Ele quer saber esse desde que, qual é a ideia que ele está trazendo dentro do texto. Aí nós vamos lá no texto, na linha 1, que é a primeira linha, e eu digo, ó, desde que a urna eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro, voto restritor não. Então, essa expressão, desde que a urna eletrônica foi, né? Desde que, uma ideia de quê? Veja aí. Marca alternativa. Gente, nós temos aqui 16 questões. Vocês vão ver quantas questões vocês acertaram, porque quando vocês fazem isso, aí você já tem uma noção, uma avaliação de como está o desempenho de vocês em relação à interpretação de texto, né? Ok? Marcaram? Muito bem. E a sua resposta é? Exata! Tempo, né? Olha, desde o tempo que a urna eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro, votar passou a ser uma atividade relativamente simples, certo? Então, vamos ver outro exemplo com esse mesmo descritor de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Olha, esses textos aqui, gente, foi tirado lá da banca de vocês, viu? Da Sebrasp. De provas anteriores. Vamos já no item, né? No texto, tá aqui o código, a satisfação. Oi. Oi. Diga. Você consegue me ouvir? É porque eu fiquei Consigo. em dúvida na questão anterior, porque você disse focar na primeira linha, né? Isso. Uhum. Assim, coloquei como consequência. E aí eu fiquei em dúvida no DQ, né? Porque como consequência, voltava se tornou um ato mais simples, né? Então, a urna eletrônica trouxe e eu fiquei em dúvida por isso, né? Eu marcarei errado. Certo. Então, desde que a urna foi adotada, assim, ó, ele não está querendo a expressão toda, está querendo só a expressão desde que. Aí você pode traduzir, ó, desde o tempo dessa urna, né? Né? Não é a consequência. Por causa da urna, né? Da urna eletrônica adotada, né? Aí seria a consequência em si, né? Se fosse um efeito mas ele está querendo ele está querendo dessa expressão, desde que, né? Dentro dessa frase, entendeu? Então, está falando do tempo, aqui está dizendo que desde o tempo que foi colocado isso, então a expressão desde que está indicando o tempo daquela época, que teve a urna eletrônica até agora, né? Naquela época, desde daquela época, que não tem mais complicação na hora de contar os votos, entendeu? Desde aquela época do tempo, entendeu? Ótimo. Entendi, obrigada. De nada. E vamos lá. Então, no texto, a satisfação das necessidades próprias da vida, aí na linha 18 e 19, olha como eles são legais, gente. Ele já indica, você já pode até, não precisa nem ler o texto completo, né? Você já pode ir o seu olhar para a linha que está indicando. Se não der para entender, que você volta para o texto todo, não é? Ou então, pelo menos, para o parágrafo. A satisfação das necessidades próprias da vida, na linha 18 e 19, relaciona-se ao ócio, à riqueza, ao conhecimento, à política, ao trabalho. Então, a necessidade da vida da gente pode ter, cada uma pessoa tem suas necessidades, né? O meu sonho é ter uma vida de ócio, né? É importante. Mas aí,
Mas, mas ele está pedindo aqui no texto. Se é no texto, eu tenho que voltar lá onde ele está indicando o texto e procurar. Então, aqui na linha 16, 17, 18, né? Mas aqui daí assim, ó, vamos para a oração completa. Ser livre, portanto, era não exercer um trabalho, uma profissão, um comércio, uma tarefa material que correspondesse à satisfação das necessidades próprias da vida. O trabalho para os gregos era incompatível com o exercício do livre pensar, com a produção de conhecimento e com a participação política. E aí? Essa satisfação da necessidade própria da vida está se referindo a quê? Ao ócio, à riqueza, ao conhecimento, à política ou ao trabalho? Escolheram? E a resposta é exata! Ao trabalho, né? Então, ele diz, ó, ser livre, portanto, era não exercer um trabalho, uma profissão, né, que correspondesse à satisfação das necessidades próprias da vida. Não precisava fazer isso, né? Ele queria para ser livre. Então, essa satisfação da necessidade própria da vida é, de acordo com o texto, o trabalho. Agora, gente, não leia um texto. Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. O que é importante aqui que eu falei? É importante você saber o que é opinião e o que é fato. Vamos direto ao item. O trecho desse texto que mostra uma opinião é. Aí, o que é importante você saber aqui o que é opinião. Então, vamos ler as 4 alternativas e ver se alguma delas mostra claramente o que é opinião. Se não der, você pode ler o texto, mas se não, nem precisa perder tempo com o texto, né? Até que o texto aqui é pequeno, mas tem textos que são enormes. Então, vamos lá. Letra A. Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito. B. Meu curso termina em poucos meses. C. Gostaria de saber como estão todos da sua família. D. Não deixe de escrever contando as novidades. E aí, qual alternativa mostra uma opinião? Não precisa ler o texto, né? Não precisa voltar ao texto. E a resposta está aí? Exata, minha gente. Ó. Aqui em Porto Alegre é tudo muito bonito. Olha aqui a opinião. A opinião sobre Porto Alegre, muito bonito. Alguém poderia ter outra opinião. Tem umas coisas bonitas, mas tem outras feias. Tem um povo muito acolhedor, ou então tem uns pontos que não são bem cuidados, né? Então, podia ter uma outra opinião em relação a Porto Alegre. Aqui, meu curso termina em poucos meses. Aqui não tá, só um fato, né? Não está dizendo. Gostaria de saber como estão toda a sua família. Não tem opinião aqui. Se sua família é boa, se sua família é ruim, se gosta da família ou não gosta. Não deixe de escrever contando as novidades. Cadê as novidades? Né? Qual é a sua opinião em relação a essas novidades? Não tem. Então, aqui, muito bonita é a opinião em relação a Porto Alegre, certo? Não precisou, viu? Você viu aqui, nem precisou recorrer ao texto. Ficou claro? Então, vamos lá. Continuando. Esse descritor aqui é interpretar textos, vai cair demais, né? As provas todas tem muitos com imagens. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diversos, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Então, nesse ponto aqui, gente, é importante demais um olhar atencioso para todos os detalhes da imagem, né, e das palavras, desse conjunto conjunto verbal e não verbal. Mas vamos para o comando. O item diz o quê? As letras cortadas no anúncio serviram para. Vamos ver que letras foram cortadas. Eu creio num mundo melhor. Creio, foi cortado o E, no, foi cortado o N. Aí ficou eu crio um mundo melhor. Faça a diferença, seja voluntário, aqui o planeta, oportunidade de trabalho voluntário e tem o endereço no Facebook. Então, as letras cortadas no anúncio serviram para mudar o sentido da frase, despertar a curiosidade do leitor, chamar voluntários, mostrar oportunidade de trabalho. Eu creio no mundo melhor, aí fica eu crio um mundo melhor. E a alternativa certa é a
Muito bem. Olha aqui, quando eu creio no mundo melhor, então eu acredito que as pessoas vão melhorar o mundo, eu deixo isso para as pessoas fazerem, né? Agora, quando eu digo eu crio um mundo melhor, então mudou todo sentido, não são os outros que vão fazer esse mundo melhor para mim. Eu sou eu que vou agir, eu crio um mundo melhor, eu mesmo vou fazer minhas ações para o mundo que seja melhor. Então mudou o sentido, não é? Ficou claro? Então, assim, é importante demais dar uma visualizada em todo, e você vê aqui, ó, as imagens, né? As pessoas como Fábio, como, sei lá, pessoas que com rostos empáticos aqui atrás, precisando realmente de mudanças. Com esse mesmo descritor, interpretar texto com auxílio de material gráfico, propaganda, quadrinhos, fotos. A expressão do menino no último quadrinho indica que ele está. Olha aqui, no último quadrinho, então você olhava para o último quadrinho para o menino, tem um adulto e um menino, né? Então, olhar para o menino, olha o rosto dele, olha a expressão dele. Então, os outros quadrinhos anteriores, do Mutum, meu filho, como posso ser tão distraído e não ver o que está passando? Não sei a quem você puxou, viu? E olha a expressão do menino, olha aqui, o abismo aqui, tá vendo? Então, a expressão do menino no último quadrinho indica que ele está assustado porque o pai ia cair no precipício. P. Chateado porque o pai chamou sua atenção. Preocupado com o que o pai lhe disse. Sentindo dor por causa da batida. Não posso, não que foi? Não dá para ler direitinho porque tem uma frase aqui do aplicativo atrapalhando. Ok. Escolher a alternativa, isso é bem fácil, né? 1, 2, 3, meia aí. E a sua resposta é exata, assustado, porque o pai ia cair no precipício. Tá vendo aqui, ó, a expressão dele, você tá saindo também os sinaizinhos aqui do, da cabeça dele ao redor, o olhar dele, a boca aberta e o olhão estufado e assustado, né? Importante demais esse tipo de escritor, você ficar atento a todos os detalhes, principalmente de onde está indicando o item, o comando. Agora aqui, o descritor 6 diz assim, identificar o tema de um texto. Gente, identificar o tema de um texto nem sempre é fácil, porque tema não é título, né? Aqui tem cachorros, mas você não vai, o tema não é o título, não é cachorro. Então, o tema do texto aí você precisa realmente ler todo o texto, compreender, para ver o que é o tema, o assunto principal, de que se trata esse texto, certo? Não sei se vocês estão acompanhando aí no e-book que eu enviei para vocês, mas que diz assim. Aqui até umas separações aqui, porque eu copiei e colei. Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar e a cuidar do rebanho e a tomar conta da casa, além de serem ótimos, não sei o que lá, colaboravam com o outro e a parceria deu certo. O aplicativo aqui está atrapalhando. Certo. Então, o tema do texto é, letra A, relação entre homens e cães. B, profissão de zoológico. C, amizade entre os animais. D, alimentação dos cães. Esse texto está fácil de identificar o tema, mas há alguns que não são fáceis. Escolha a alternativa e a resposta é exata, a relação entre homens e cães, né? Como se deu isso e como se deu até hoje. Bom, ainda nesse mesmo descritor, que foi isso? Vocês não viram não, né? Nesse mesmo descritor, você vai ver o tema também nesse texto, que diz assim.
Moro num país tropical. Dá até para cantar, né? Moro no país tropical. Ainda bem que eu sou professora, não sou cantora, porque assusta todo mundo. Moro num país tropical. O verso de Jorge Benjor fica mais evidente nos primeiros meses do ano, quando os termômetros sobem. O asfalto ferve e a gravata parecia um instrumento de tortura. O esfriamento causado pelo ar-condicionado transforma-se em um oásis urbano. Uma situação que nas cidades brasileiras, acima da regra, se estende por praticamente todo o ano. Mas a sensação de bem-estar causada pelo ar-condicionado pode camuflar o inimigo desidioso no sistema de refrigeração. Quando não cuidados, tornam-se um abrigo para uma vasta fauna de fungos e bactérias, além de propagar elementos nocivos à saúde, como fumaça de cigarro e resíduos químicos. E aí? O tema do texto é o calor intenso que faz sobretudo nos estados brasileiros da região Nordeste, o risco à saúde por não fazer limpeza e manutenção adequada no ar-condicionado, um novo ar-condicionado está sendo desenvolvido para o verão intenso do Brasil, a vasta fauna de fungos e bactérias que habita os ductos do ar-condicionado. Então, a gente começa a ler o texto, né? Já pensa que é o calor, né? E aí? Mas depois você começa a descobrir que está falando dos ar-condicionado, começa a descobrir, aí você vai fazendo descoberta, e aí você, meu Deus, o que esse texto mesmo está querendo informar? Está falando mesmo de quê? Qual é o principal assunto aqui? Qual é o tema? Isso mesmo. O risco à saúde por não fazer limpeza e manutenção adequada no ar-condicionado. Às vezes fica muito fácil, né? Porque fala do calor e fala dos fungos, né? Então, assim, você fica meio, só não é letra seca e você descarta. Mas você começa, às vezes, precisa retornar ao texto para poder ter uma certeza, não é? Esse outro escritor estabeleceu relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Esse aqui é muito parecido com... Ih, já tá até o texto já? A resposta, que foi isso? Está muito parecido com o de fato e opinião. Se você sabe o que é causa e consequência, às vezes, com o item, ao ler o item, você já começa a descobrir, já tem uma impressão, já dá para inferir a resposta sem precisar ler o texto. Estabelecer uma relação de causa e consequência. O que é causa? O que motiva? O motivo que faz acontecer alguma coisa. E o que é consequência? É o efeito dessa coisa, dessa causa. Não é? Então, se eu sei disso, então, talvez dá para responder sem precisar retomar o texto. Perder tempo na leitura do texto nos dias de provas com horários limitados. Dos trechos a seguir, olha aqui como eu disse, dos trechos a seguir, quer dizer, vai estar lá na frente, não é do texto anterior. Os trechos é do texto anterior, mas no item diz dos trechos a seguir. Qual apresenta uma relação de causa e consequência? Vamos ler. Letra A. Os povos indígenas da Amazônia sofrem constantes ameaças às suas vidas, devido a degradações dos territórios. Quer dizer, aqui os povos indígenas eles sofrem as ameaças à vida, então aqui é a consequência, por causa da degradação do seu território. Aqui é uma causa, não é? Letra B. O desmatamento ilegal provocado por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros nas terras indígenas derruba a floresta e acaba com os recursos naturais. Olha aqui, o desmatamento, ele é a causa, não é? E acabar com os recursos naturais é uma consequência do desmatamento, não é isso? Então, aqui também tem causa e consequência. E agora? A gente fica na dúvida, é A ou é B? Aí você vai lá para C. Eles estavam presentes no workshop jovens de diversos países, como Filipinas, Peru, Estados Unidos da América, Brasil e Nova Zelândia. Então, você vê aqui que aqui já não mostra causa e consequência, você já elimina, não é? D. A jovem da Nova Zelândia, Deoei Sakayan, falou sobre a importância do meio ambiente para essas comunidades. Foi até que no comentário dela tem a fala de causa e consequência, mas aqui, nesse trecho, não tem, né? Então, você descarta C e D. E agora? É A ou B? A
ou B? Dos trechos a seguir, qual apresenta uma relação de causa e consequência? E a resposta certa é a letra B. Mas a letra A também não tem causa e consequência? Não, ela tem mera consequência. Os povos indígenas da Amazônia sofrem constante ameaça às suas vidas. Vida ameaçada, devido à degradação do meio ambiente. A causa vem depois. Consequência, causa. E aqui está pedindo causa e consequência. Então, a letra B. Certo? Ixi, tu agora nessa besteira de passar de mano, foi? Identificar o efeito de sentido, olha esse descritor aqui, decorrente do uso de pontuação. Aqui exige que você conheça os sinais de pontuação e saiba das suas funções, né? Para que ele serve. Porque às vezes tem mais de uma função e de outras notações. Você vai direto para o item. Empregam-se os parênteses para intercalar em um texto uma determinada ideia acessória. No primeiro parágrafo, já está indicando, né, que é o texto da grande, eu recolhi dois pedaços. No primeiro parágrafo, os parênteses foram utilizados para. Aí você pode até ler os itens, né? Destacar estrangeirismo, explicitar uma característica, incluir uma explicação, inserir uma definição. Pronto, vai vir para cá. Biólogos da National Center of Science na França estudaram 2 tipos de baratas. Aí tem aqui os nomes delas em latim, né, científico. Blatella germanica e Pariplaneta americana. As 2 bonitinhas convivem bem com a gente, para conhecer melhor os hábitos desses bichos, lá, mas tem o resto do texto, né? E aí? No primeiro parágrafo, os parênteses foram utilizados para quê? Tá aqui, ó. Então, ele foi usado para isso mesmo, para incluir uma explicação, né? Tá, aqui a gente vai incluindo uma... Porque aqui não tem, não é para destacar estrangeirismo. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? 2 palavras em latim, porque os nomes, né, científicos são tudo em latim. E aí não está dando características específicas, né? Está explicando que esses 2 tipos de baratas convivem com a gente. Não é dando uma definição, embora dizendo quem são elas, nome científico, mas está dando uma explicação. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em outras notações. Então, vem aqui no segundo quadrinho desse texto, no trecho, olha, você vai direto no segundo quadrinho. 1, 2, o segundo é esse. Então, você olhar para esse. No trecho, mas para abrir um negócio, precisa de planejamento, capital, visão empresarial e um monte de... Aí tem reticências. As reticências foram usadas para... Vamos lá, olha aqui o primeiro quadrinho diz, pai, decidi abrir um negócio, decidi abrir o meu negócio, você me ajuda? Filha, acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial, um monte de... Aí, pai, né? Eu só preciso de uma tesoura, que o negócio dela que precisa cortar para abrir, não é? Então, as reticências foram usadas para apresentar uma continuação da fala do pai, indicar que o pai foi desconfiado, ficou desconfiado, marcar que o pai foi interrompido ou mostrar a dúvida do pai sobre a pergunta. Aí você vai e olha a expressão, né? Olha o quadrinho como um todo. Aí você vê que ele estava explicando porque ele precisa fazer um negócio. O pessoal chegaram aqui de moto, por isso que fez um barulho. Tá, então olha aqui, você vê que ela estava explicando quando ela interrompeu, não foi? Então, a resposta certa é marcar que o pai foi interrompido. Descrição 16. Identificar os efeitos de ironia. Isso aqui é tão engraçado se você não... Ou humor em texto variado. Se você não entende, não tem nem graça, né? Mas se você entende... Olha aqui. O humor desse texto está... Você vai procurar o humor, né? Então, foi você quem fez isso, Natan? Olha a bagunça aqui. Derramou tudo o biscoito aqui. Aí ele vai dizer, só falo na presença da minha advogada. Aí aqui o berreiro dele, vovó! Então, o humor desse texto está onde? Letra A, na bagunça feita no cômodo. B, na pergunta da mulher. C, na postura da mulher ao questionar o menino. D, no fato de o menino considerar a avó sua advogada.
No fato de o menino desobedecer à sua mãe, isso é bem claro, né? A ironia está realmente, quem tem netos ou quem tem vó sabe disso, que a avó está sempre advogando os netos, né? Defendendo. Neste mesmo sentido, esse mesmo descritor de procurar efeito e ironia em textos variados. Joãozinho e os pronomes na escola. Joãozinho, sim, professora. Por favor, diga-me 2 pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. Então, o humor desse texto está na forma como o Joãozinho atende a professora, na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho, C, no fato de Joãozinho responder corretamente, sem intenção, no jeito como a professora faz um elogio ao Joãozinho. Então, fica bem claro que a ironia está onde? O humor está onde? No fato do Joãozinho responder corretamente a intenção, né? Ele diz, quem? Eu? Ele quer saber se a pergunta era para ele mesmo, né? Mas aí ele terminou, sem querer, dizendo 2 pronomes, né? Um pronome interrogativo e um pronome pessoal do caso reto. Descritor 3. Estamos terminando. Essa é a última questão, gente. Ó. Estamos chegando ao final. Estão vendo que nem doeu? Descritor 3. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto. O que são marcas linguísticas? São as marcas que da fala ou da escrita, de quem, do locutor, aquele que escreve ou que fala, ou do interlocutor, aquele que escuta ou que lê, não é? Do texto. Olha aqui, gente, vamos direto ao item. Vocês já aprenderam aqui, a primeira coisa que vai é o item para não perder tempo. A expressão "tô aqui", no título desse texto, revela um falante que faz uso da linguagem. A, formal, B, coloquial, C, regional, D, técnica, E, arcaica. Olha, você vê que nem precisa retomar o texto, é o título, e o título já está aqui, já está expresso aqui. Então, se eu acho que "tô aqui", ele é formal, está de acordo com a norma culta, está de acordo com o que está escrito no dicionário, nas gramáticas de língua portuguesa, então, formal. Ou é coloquial, de acordo com a fala que nós falamos no nosso dia a dia, no cotidiano, junto com as nossas famílias, com os nossos amigos. Ou é regional, que marca aspectos bem peculiares de uma determinada região. Ou é técnico, uma linguagem de um determinado grupo, ou de uma determinada profissão. Ou é arcaica, uma linguagem bem antiga que já está em desuso. Que eu faço, viu? Nem precisou ler o texto, gente. E às vezes tem textos enormes, que é só para a gente perder o tempo da gente. Se você está treinando na escola, pode ser, mas se você está fazendo uma prova com tempo limitado, vá direto ao ponto. E a resposta que você colocou está totalmente exata! Então, uma linguagem coloquial, estou aqui, que seria estou aqui. Né? Ok, minha gente? Estamos chegando ao final da nossa aula. E aqui um abraço virtual carinhosamente aqui da Tia Uri. E temos avisos. Amanhã, terça-feira, nós vamos ter pela manhã um simulado de interpretação de texto para você se autotestar, ver como é que você está em relação à interpretação. Com essas dicas de hoje, você vai fazer mais uns treinamentos amanhã, certo? À tarde, amanhã até meio dia eu posto isso aqui. À tarde vai ter uma videoaula, vou postar uma videoaula para dar correção desse simulado, certo? À noite teremos aula ao vivo. Agora não sei como é que nós vamos fazer isso no Google Meet, ou se eu vou ver se uma forma de ver com os técnicos como é que a gente faz para poder aumentar o número de participantes, que está limitado só em 100 pessoas. Nós vamos ter essa aula à noite, tá bom? Aí qualquer coisa, a gente repete, ou a gente faz no grupo, mas eu gostaria que essa aula fosse ao vivo, porque é melhor para a participação de vocês. E aí, pessoal, assim a gente encerra essa apresentação desse primeiro momento. Eu espero que vocês tenham realmente feito o seu cronograma de estudo. E aí eu queria saber de vocês. Que a internet está todo tempo oscilando, por isso que eu estou todo tempo saindo. Que pena, Samuel.
E aí eu queria saber, bota um eu aí, quem realmente achou que valeu a pena ficar esse tempo conosco, mais de uma hora juntinhos. Valeu a pena ou não valeu a pena, minha gente? Digam aí. Edberto, foi muito bom, foi, Edberto? A Samara, valeu muito, muito bem. Ótimo. Então, pessoal, a gente fica com esse compromisso de amanhã, né, a gente continuar estudando. Quem não organizou bem o seu cronograma de estudo, organize. Seja que você vai fazer o concurso, mesmo que você não vá fazer o concurso, mas se organize para estudar um pouco mais. Vai ter também o concurso da prefeitura, né, que não lançaram o edital, eu nem sei qual é a banca, mas aí, enquanto isso, os conhecimentos adquiridos aqui não vai ser perdido, né, já vai servindo para qualquer outro tipo de prova e exame, tá certo? Então, a gente vai aprofundar amanhã com as atividades complementares, ok? Ah, não, Edberto não era Edberto, não, era irmão do Edberto. Muito bem. Pois um abraço, e aí vocês podem amanhã eu coloco no grupo para que vamos fazer amanhã à noite, tá bom? Aí é mãe, então jovem desse jeito? Eita, mãe jovem. Pois tá, minha gente, um abraço e até amanhã, viu? Tchau. Vai ficar gravado, vou tirar aqui interromper a gravação, né?